Nós todos sabemos que o pensamento racional te leva a resultados muito positivos. O autocontrole vai fazer toda a diferença na tua vida, no teu caminho em busca dos teus objetivos. Isso é fundamental para que um líder, para que uma pessoa que alcance o sucesso, que ela precisa se autocontrolar diante das pessoas, das coisas e das situações. Meus queridos, 8ª temporada, estamos todos aqui juntos e se você está aqui hoje assistindo o nosso vídeo é porque você venceu. Você venceu os seus medos, você venceu os preconceitos, você venceu tudo aquilo que você precisava para mudar o teu mindset, para mudar a tua cabeça, para mudar o teu entendimento sobre a riqueza, sobre o sucesso e sobre as realizações. Hoje, iniciando aqui a 8ª temporada e falando para você sobre o autocontrole, eu não poderia deixar de lembrar que a gente até aqui falou sobre pontos que são muito importantes relembrar você. Primeiro, o Mastermind, lembrando para você da importância do time. Depois, a confiança em si mesmo. Antes, claro, o objetivo principal definido, mas com a confiança o objetivo se tornou algo mais maciço, mais real na tua mão. Depois você entendeu pelo hábito da economia a importância de como você lidar com o teu dinheiro e com as tuas finanças. Depois nós avançamos para iniciativa e liderança e você pôde perceber o quão é importante para o líder a qualidade da iniciativa. E assim a gente sucedeu para a imaginação, permitindo que você entendesse como a tua cabeça faz diferença nesse trabalho e nesse papel. Hoje nós vamos falar do autocontrole, né? Porque na temporada passada, que nós tocamos e batemos muito forte no entusiasmo, você percebeu que ele é uma energia que te move. É o pensamento positivo, é aquela chama que nunca se apaga, mas que te leva com velocidade em função e atrás do teu objetivo principal definido. O que acontece é que todos nós sabemos que a grande maioria das nossas decisões, ela tem um composto emocional gigantesco. E aí que as coisas começam a complicar. Por isso que hoje a gente vai explicar e colocar para você como você deve se comportar com os teus sentimentos, como você deve encarar as situações que te tiram do sério, como você deve, diante dos problemas e das dificuldades, trabalhar o autocontrole dos teus pensamentos, das tuas atitudes, da tua raiva, principalmente. Anderson, por que você está falando isso? Porque a grande maioria das pessoas acaba tendo problemas na vida porque não controla as suas emoções. Nós todos sabemos que o pensamento racional te leva a resultados muito positivos. Porém, na vida da gente, as emoções, na verdade, é o que nos governa quando nós não conseguimos controlá-la. Todos sabemos e todos já vivemos e vimos crimes passionais motivados por quê? Por emoções. Todos já vimos sócios brigarem, irmãos brigarem, família, parentes, amigos e todo tipo de pessoa pelo mesmo motivo, pelas emoções, pela forma com que as pessoas lidam com as próprias emoções. As emoções, elas nos traem, as emoções, elas fazem com que a gente enxergue o que não existe. É por isso que hoje eu preciso bater com muita força para que você entenda que ou você controla as tuas emoções ou as tuas emoções te controlam. Anderson, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. As nossas emoções nos governam quando nós não temos controle sobre elas. Quando nós não entendemos que ela tem que ser uma função propulsora e não destruidora do nosso caminho, do nosso objetivo e do nosso desejo. Porque, como você já viu lá atrás, e eu falei para você do ciúme, da inveja, da ganância desmedida, das pessoas que não conseguem controlar os seus sentimentos e o que elas fazem com o grupo e o que elas fazem com as outras pessoas, como elas repelem e colocam de fora aqueles que deveriam estar dentro de uma situação positiva quando não têm sentimentos semelhantes. Quando você não controla as tuas emoções, você passa a ser conduzido por pensamentos e sentimentos que muitas vezes não têm fundamento, não tem qualquer subsídio de pensamento real, são apenas criações da nossa natureza. Assim é o ciúme. O ciúme, ele é capaz de destruir uma sociedade, ele é capaz de destruir um casamento, ele é capaz de destruir uma amizade,
muitas vezes motivado por um sentimento, por uma possessividade que não existe, que ela só existe na cabeça daquele que sente, naquele que está vivendo aquele sentimento. Assim é a síndrome do pânico. Se você conhece alguém com síndrome do pânico e essa pessoa não consegue embarcar num avião, essa pessoa não consegue sair de casa, por que ela não consegue fazê-lo? Porque emocionalmente ela está doente e essas emoções fazem com que ela sinta um medo tremendo de ter que sair de casa, ir ao supermercado, dirigir um carro, entrar num avião. Ela cria uma situação tão complicada emocionalmente que ela sente todas as dores do problema que ela está vivendo. As emoções, quando mal trabalhadas ou quando não estabelecidas de uma forma dentro do nosso próprio entendimento, elas vão sempre ser nocivas. Elas sempre vão nos fazer mal. Por outro lado, quando você começar a administrar suas emoções, quando você começar a lidar com teus medos, quando você começar a entender que é necessário que você administre os teus pensamentos e as tuas sensações emocionais de uma forma que você possa ter autocontrole, de uma forma que você possa entender que as emoções elas só vão te fazer bem quando controladas, quando dominadas, quando utilizadas a teu favor para, somado ao teu pensamento racional, te trazer todo o entusiasmo, todo o desejo, toda a tua vontade de realizar, respeitando as outras pessoas. Entendendo que os teus limites acabam quando começam os limites dos outros. Assim como o direito, sempre foi dito para nós isso ao longo do tempo e ao longo da nossa criação, que o nosso direito acaba quando começa o direito do próximo. Mas muito mais importante do que isso é o respeito. E o respeito está diretamente ligado às nossas sensações emocionais. Por quê? Se você parar para pensar, se você lembrar do racismo, o racismo é um sentimento absolutamente irracional das pessoas que têm limites curtos e das pessoas que são, como todos nós sabemos, incompreensíveis, pessoas que não respeitam, pessoas que têm um pensamento fechado e não têm um entendimento profundo das situações. A maioria dessas pessoas que são incompreensíveis, que são irracionais, o que elas fazem? Elas faltam com respeito e expõem de maneira absolutamente grotesca todas as suas emoções, a sua raiva, o seu ódio contra aquela raça, contra aquela pessoa ou contra aquele tipo de preconceito ou de racismo que elas estão exercendo. Muitas vezes isso não tem nenhum subsídio racional, é apenas emocional, é apenas uma coisa que foi incrustada na cabeça dessas pessoas e que elas não conseguem controlar, que elas não se dão nem o direito de se questionarem acerca disso, acerca do que estão vivendo, acerca do que estão passando ou do que estão fazendo com outras pessoas. Você pode traduzir isso em falta de respeito, e você pode traduzir isso em pessoas que são absolutamente doentes sob o ponto de vista emocional e que não conseguem, muitas vezes, nem entender o que estão fazendo. São pessoas que não têm autocontrole, são pessoas que não se conhecem, são pessoas que não entendem que precisam, dentro de si, cuidar das suas emoções de maneira muito positiva, para utilizarem a seu favor e não contra si. Isso é uma coisa muito importante e ao longo dessa temporada eu vou bater muito e vou explicar muito para você sobre isso, porque isso é fundamental para que um líder, para que uma pessoa que alcance o sucesso nos seus objetivos, ela possa entender de uma vez por todas que ela precisa se autocontrolar diante das pessoas, das coisas e das situações. Porque o sentimento de ódio, de raiva, de ciúme, ele é comum a todos nós. E quando você não controla, isso destrói a tua vida e daqueles que estão ao teu lado. E eu acredito que não seja isso que você quer para você, porque você está aqui com a gente no Bilionário em Treinamento, porque você está entendendo toda essa dinâmica. Então hoje você descobriu definitivamente a importância do autocontrole das tuas emoções e dos teus pensamentos. No próximo episódio nós vamos falar para você e explicar que não existe nenhum bônus sem um ônus anterior. E para que isso aconteça, para que você possa colocar o bônus no teu bolso, você tem que desenvolver todo o ônus necessário, todo o trabalho necessário para receber o bônus como consequência.
E durante esse período, meus amigos, o autocontrole vai fazer toda a diferença na tua vida, no teu caminho em busca dos teus objetivos. Eu te aguardo no próximo episódio.